Olá, alunos, pais responsáveis. Eu sou o professor Fernando da disciplina de Tecnologias e vim conversar um pouquinho com vocês aí sobre as atividades 6 e 7 que foram entregues aí, impressas na pasta de atividades dos professores. Então, a atividade 6 é uma atividade bem simples que pede para você fazer a leitura do texto, um pouco da história da computação e responder as questões de 1 a 5, tá? Então é isso que pede-se aqui no início dessa atividade. Então vocês vão fazer a leitura desse texto que vai estar falando sobre a evolução da computação, partindo desde o começo da história, onde o homem sentiu a necessidade de fazer cálculos em algum instrumento e criou o ábaco aí na China, e até a data atual, né, que temos os nossos dispositivos computacionais de mão, portáteis, os smartphones, né? Então tem toda uma jornada para se chegar ao nosso smartphone. Mas a ideia inicial que fez com que isso chegasse ao patamar que nós temos hoje foi a ideia de fazer cálculos, tá? Então, o homem sentiu a necessidade de fazer cálculos e foi aprimorando alguns equipamentos até chegar ao computador, né? E até chegar aos dispositivos móveis que nós temos hoje. Então, é toda uma história. E as questões são bem simples, né? Você consegue localizar no texto todas as respostas aí. Então, a primeira questão é: qual a primeira ferramenta criada pelo homem para contar animais, alimentos e outros produtos? Está lá a resposta no texto. 2. Quais são as 4 operações matemáticas que a máquina Arithmetic fazia? Então, quais são as operações matemáticas que a gente tem na calculadora, né? Então é bem simples aí de colocar essa resposta. E a 3, você vai marcar um X. A máquina analítica de Charles Babbage, que foi considerado aí o pai da computação, ela conseguia fazer o quê em relação às outras máquinas de cálculo iniciais que foram feitas aí historicamente? Então, ela conseguia fazer cálculo, beleza, mas ela fazia o que mais? Então, você vai marcar um X na resposta. E a 4, o ENIAC, considerado o primeiro computador moderno, ele tinha como características o quê? Ele era pequeno, ele era grande, ele era caro, ele era barato. Então você vai olhar no texto e marcar um X na resposta. E 5, o que aconteceu com os computadores na década de 80, né? Que foi um período aí histórico no qual os computadores aí passaram por um processo de modificação. Então, vai responder, essa é a atividade 6, que fala sobre a história da computação. Então, interpretação de texto e informações básicas aí, históricas. E a atividade 7 também parte da mesma lógica. Leia o texto, a história da internet e responda as questões de 1 a 5. Então, a história da internet ela também parte de um período onde tinha-se um cenário de guerra e os Estados Unidos tinha computadores e tinha também uma rede que ligava as suas bases militares, né? Então aí foi no período de Guerra Fria, que durou muito tempo, né? Mas essa rede ela passou a ficar em desuso, né? Depois que os Estados Unidos conseguiu avançar aí nos seus objetivos de guerra. Era uma rede usada para comunicação apenas. E aí, com o passar do tempo, essa rede ela foi compartilhada com as universidades americanas, que começaram a utilizar para pesquisa, né? Os alunos, os professores, os pesquisadores, eles conseguiam trocar informações. E essa rede foi se ampliando, né, sendo conectadas às outras universidades, e alguns alunos foram levando esses cabos para casa, os pesquisadores, professores foram levando para casa e começaram a formar essa rede. E essa rede foi se ampliando até que um cientista, né, o Tim Berners-Lee, que é britânico, ele conseguiu desenvolver uma página de internet de uma maneira mais simples, que conseguia fazer essa interação entre máquinas, com texto, com imagem, e ele criou aí a primeira página de internet aí nesse período da década de 80. E aí, na verdade, a internet ela começou a funcionar mesmo em si
em 90, né? Que foi quando foi o lançamento oficial da primeira página de internet. Então a internet é nova. E aí tem questões aqui para você estar respondendo. Número 1, segundo o texto, quem foi o criador da grande rede mundial de computadores conhecida como internet? Então, a gente já viu quem foi, né? 2, qual era o nome da primeira rede de computadores conhecida que ligava as bases militares dos Estados Unidos? Tem no texto, é só pegar. 3, depois dos militares, quem utilizou a estrutura da rede da ARPANET? Então a gente já viu também. 4, para que as universidades utilizavam a estrutura da rede da ARPANET? E a 5, a primeira página da internet surgiu oficialmente em que ano? Não são só essas questões, então são, na verdade, 10 questões de interpretação de texto e contexto histórico da disciplina de tecnologias.